Boa noite, olá para todos. Estamos iniciando a aula número 22 do nosso curso de Doutrina Espírita. Peço aqui pela minha prima Glorinha, que está lá no Samaritano, que ela seja assistida, e pelo Luiz Guilherme, Dr. Luiz Guilherme, que é o seu clínico intensivista, seja inspirado. Chamo a atenção aqui para aqueles que quiserem me enviar e-mails para o endereço do meu curso. A de Anitta. Anitta é minha mãe. Aqui é minha mãe, Anitta, ó, bonitona. Ó. Eu falei Anitta e muita gente ficou dizendo: o que você está falando de Anitta, doutor Paulo? O que é isso? Falei: Anitta é o nome da minha mãe. Dona Anitta, aliás, que me dava muitos cascudos. Mamãe batia, né, mãe? Mamãe me perseguia também. Então, a da minha mãe Anitta, D de dado, M de Maria, tudo junto, Doutrina Espírita, tudo junto, @gmail.com, gmail.com. Bem, na aula passada, eu fiz a união dos três blocos. Moisés aqui e Elias, Jesus aqui e o Espiritismo aqui. Moisés e Elias corporificavam uma fase da lei dos profetas. Eles respondiam por isso. Jesus pelos evangelhos. E o Espiritismo não tem dono, não tem representante oficial. É uma miríade de espíritos que trouxeram os ensinamentos para o professor Kardec. O professor Kardec não é o dono do Espiritismo, não é o criador dessas informações, ele apenas compilava as informações que recebia dos médicos que psicografavam. Mas ele é organizador do Espiritismo, mas não é o... Mas dissemos também, como Elias vinha para recompor as coisas, restabelecer as coisas, essas coisas chegaram a ser restabelecidas no Espiritismo, o que estava incompleto ainda em Moisés e Elias, e o que estava incompleto também em Jesus, segundo o Consolador, que ele diz que vem trazer novos conhecimentos, Consolador, que é o João 14, e também eu citei João 16. Vem trazer novos esclarecimentos e recordar o que tinha sido esquecido. Muito bem, esse quadro aqui, esse seta aqui, ó, que eu estou aqui, ó, um dia vai virar apostila, esses três círculos, são uma coisa só, que chama-se religião. Religião. É uma só religião. Elias e Moisés, Jesus, doutrina espírita. É uma só coisa, na sua essência, no seu conteúdo moral e nos seus ditames para com Deus. Quanto às formas, isso varia muito. Para que vocês possam entender isso, eu vou abrir uma aula especial para vocês, que chama-se Religião, Visão Espírita. Essa aula vai se desdobrar em muitas outras. Hoje é o primeiro bloco. Muito bem. O que vem ser religião? Religião vem do latim religare, ou seja, ligar outra vez. Ligar outra vez, ou voltar a ligar, significa que já estava ligado no passado, foi desligado e agora religa. Quer dizer, a origem do homem, promana de Deus, estava criado por Deus, sendo uma obra de Deus, ele foi criado e se afastou em função da sua próprio arbítrio, e o destino dele é voltar à sua origem, voltar a Deus, ou seja, o seu destino é religare. E através dessa palavra religare foi construída a palavra religião. Muito bem, vamos ver um pouquinho a dinâmica na formação da religião. A religião vem desde os tempos imemoriais, quer dizer, não se conta. Essas primeiras atitudes religiosas, elas eram marcadas porque o homem primitivo, nossos ancestrais, eles viam aqueles fenômenos da natureza, um meteoro passando, um raio, trovão, enchentes, terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas. Então, como o mundo naquela época, a geologia do mundo ainda estava em ajustamento, e as manifestações geológicas e climatéricas eram muito intensas, então o homem viu aquilo como poder superior e cunhou esse poder superior como uma divindade, ou como um Deus, ou como N divindades.
Então ele começou a confundir os fenômenos da natureza como expressão da força divina ou da força de diversos deuses. Muito bem. E a partir disso, ele tentou utilizar alguns recursos que pudessem manter um diálogo com essa divindade e, ao mesmo tempo, diminuir as situações que ele passava, né? De sofrimento, de fome, enfim, de epidemia também, de pestes, etc. Então, essas primeiras tentativas do homem articular uma comunicação com Deus, que era esse poder inexplicável por ele, deu origem a uns pequenos mitos, os mitos da criação, como nós temos o mito entre nossos indígenas, em todo o mundo, que a criação veio da água, enfim, muitos mitos, e um poder, uns rituais, quer dizer, começar a fazer cultos, rituais, cerimônias, enfim, nessa interlocução, através do gestual dele, através de toda uma série de manifestações exteriores, inclusive oferendas, a partir disso ele começou a achar que mantinha um diálogo com Deus e a partir dessas cerimônias religiosas incipientes, as coisas que viriam do céu viriam de forma mais branda e ele não sofreria tanto a hostilidade desse Deus. Bem, e a partir disso, surge quem? Qual é a pessoa que vai intermediar ele com Deus? O sacerdote, é o xamã, né? O sacerdote, xamã, enfim. A partir disso, surge essa intermediação. E nessa intermediação, começa a ter uma pequena legislação religiosa. Ou seja, se ele cumpre aquelas determinações do xamã, do chefe religioso, do pajé, seja quem for naquela época, ele vai receber benesses e vai receber graças. As benesses são sempre colheitas abundantes, uma chuva pródiga, um clima ameno, alimentos em grande escala, ou então se ele foge a isso, ele recebe as punições e as sanções divinas, que aí são as pestes e por aí vai andando. Então, nesse momento em que o homem se liga a Deus, estabelece uma forma de diálogo com ele, através de um gestual, de preces, orações, enfim, tudo aquilo que a gente vê hoje, ele forma o que nós chamamos a triangulação da religião. Ou seja, em cima é um triângulo, não é um triângulo equilátero, é um triângulo isósceles. Então, em cima está aqui a divindade. À esquerda aqui está o crente, o homem, que está articulando isso. E à direita está o sacerdote. Então, a movimentação dele vai para o sacerdote é o único que tem essa condição de se articular, de se ligar a Deus. O sacerdote faz as suas cerimônias, liga-se a Deus, volta em seguida a informação divina, o sacerdote absorve essa informação divina, né, escuta, ou vê, ou toma conhecimento e passa para o crente. Então essa triangulação, crente, sacerdote, Deus, vai formar toda a religião que nós conhecemos, à exceção do que o Espiritismo concebe como religião, que vai ser uma aula à parte. Então, nesse momento, nós vemos o seguinte: primeiro, o homem, naturalmente, espontaneamente, ele tem uma experiência religiosa. Todos nós podemos ter. Essa experiência é uma vivência pessoal nossa, através dos nossos sentimentos e na nossa relação com Deus ou com o ser superior. Então, isso nós chamaríamos até de religiosidade, né? Essa experiência de viver, de chegar a Deus, de sentir Deus, uma coisa tão subjetiva, tem um caráter tão introspectivo, tão pessoal, tão individualizado, tão próprio de cada um de nós, de acordo com a cultura, com a sociedade, com a época, com o tempo, com os costumes. Tudo isso vai depender de nós próprios. Então, nesse momento, nós afastamos o sacerdote. Nós fazemos um contato direto com Deus, sem intermediante,
sem intermediação e sem o culto e sem nenhum ritual. Nós fazemos isso pela prece, pela oração e pela fé. Então, essa experiência religiosa existe em todos os homens, desde os nossos ancestrais, porque de uma forma inconsciente, o homem já sabia que existia um ser superior, embora ele não tomasse esse conhecimento. O Jung, nos seus arquétipos e nos seus inconscientes coletivos, ele mostra realmente a existência desse inconsciente relacionado a Deus em todas as civilizações antigas, num belo estudo que ele fez. Bem, por outro lado, o homem pode também ter uma experiência religiosa articulada, que vai depender da instituição. Ou seja, ele vai se ligar a uma igreja qualquer, a uma religião institucionalizada qualquer, que tem agora o caráter exterior, que ele vai buscar lá fora para trazer para dentro dele, e trazer para dentro dele, pedir lá para fora, subir e se ligar a Deus, como os sacerdotes antigos. Então, a partir desse momento que ele se liga a uma instituição, ele vai ter os mitos, os ritos, os dogmas, os artigos de fé dessa religião. Tirei aqui alguns artigos de fé, que são os pontos principais que substanciam a religião da religião católica. Quais são alguns pontos de fé, pontos substanciais? Deus, Jesus, que é o Filho unigênito de Deus, Jesus que encarna numa virgem e que não há relação sexual, ele vem por uma intercessão do Espírito Santo, a gravidez de Maria, e o batismo como uma remissão dos pecados. Quem não é batizado é pagão e não sofre o pecado, que é o pecado original que começa lá com Adão e Eva. E nós até hoje, no século XXI, somos herdeiros dele. Finalmente, essa religião avança em 2 níveis, em 3 níveis. Eu vou dizer, depois dela estar aqui, vamos voltar às suas origens outra vez. Primeiro, ela começa como um fundador da religião. É um sujeito que congrega seguidores, dirige, é um sujeito carismático, tem uma bela preleção, a gente vê isso hoje, quantas religiões sendo abertas aí, quantos templos. Então ele congrega os seus seguidores e promete aos seguidores as benesses, as riquezas, seja o que for. Depois, quando esse fundador dessa religião falece, os seguidores então têm que dar uma tradição. Então entronizam o fundador, entronizam, quer dizer, colocam num trono, mas dão a ele uma postura extraordinária, como um espírito único, extraordinário, começam a subir, né, com a valoração dele espiritual, agregam mais mitos, agregam cultos, agregam rituais e vão formando esse bojo da religião e, finalmente, na parte final, a religião se torna uma instituição, se torna um sistema corporativista, cria uma hierarquia clerical, né? Nós temos nas religiões aí, aqui a católica tem um papa que é o que se comunica mais próximo de Deus, aí vem bispo, arcebispos e tal, vai descendo, cria essa hierarquia clerical, um poder, cria uma legislação própria, que é a chamada teologia daquela religião, que é a legislação religiosa. Quer dizer, todos os profitentes têm que seguir aquela teologia, aqueles canones. Enfim, era isso que nós queríamos falar para vocês hoje sobre a religião. Aqui é a base das religiões, de todas, sem discriminação. Só que o nosso espiritismo pensa diferente. Beijo para vocês. Amanhã nós estaremos juntos. É bom ser diferente. É bom estar com Deus. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.